A cosmovisão, ela não é só uma questão de mente, ela é também e principalmente o envolvimento do coração, a ancoragem do coração. Onde o seu coração está? Ele está em Cristo? Tem uma citação fantástica de um autor chamado James Sire. O livro dele é... esqueci o nome do livro, não sei por que não está aqui, mas não tem problema. Ele fala sobre a cosmovisão e ele define assim: a cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, algo que pode ser expresso em uma história ou em um conjunto de pressuposições, de afirmações, que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. E essas afirmações nós sustentamos de um modo consciente ou inconsciente, consistentemente ou não, sobre a estrutura básica da realidade, e elas também provêm os fundamentos em que vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Ou seja, a cosmovisão é aquilo que todo mundo tem. Isso não significa que a pessoa terá uma cosmovisão sempre coerente, uma cosmovisão em que todas as peças se encaixem. Muitas vezes o que acontece na cosmovisão do ímpio é o oposto, na verdade. A cosmovisão do ímpio costuma ser muito fragmentada, incoerente, porque o pecado nos tornou incoerentes e ele não está passando pela transformação de Cristo. Então, ele tem, dentro da sua cosmovisão, afirmações que se contradizem. Mas como a cosmovisão ela não é toda consciente, ele nem tem ciência disso, ele não percebe. Então, isso significa que tanto a mente dele como o coração dele dão respostas para as questões mais fundamentais da vida. A existência de Deus, o sentido da vida, para onde vamos quando morremos, e outras questões, o que é o homem, o que é o mundo. Todas essas questões, de um modo mais ou menos consciente, toda pessoa tem resposta para elas. Mesmo aquela pessoa que nunca parou seriamente para pensar sobre elas. E a cosmovisão, como falou o Sire, é fundamentalmente o compromisso do coração. E a Bíblia nos diz que só existem dois compromissos possíveis. Cristo falou: ou estamos nele, ou estamos fora dele. É a parábola da videira, não é? Quem está nele produz frutos, porque está conectado à videira, é vivo. E quem não está nele é cortado e lançado para o fogo, que não deixa de ser uma alusão ao inferno. Então, vocês veem que essa é a base da cosmovisão. Se você está em Cristo, a sua cosmovisão ela vai se aprimorando cada vez mais e vai ficando cada vez mais coerente. Se você de fato anda com Cristo e tem um contato íntimo com a sua palavra e se apresenta diante de Deus para ser transformado. Mas se você não está em Cristo, a sua cosmovisão ela fica ao sabor dos acontecimentos muitas vezes. E você tem uma ideia distorcida de tudo o que existe, de Deus, de você mesmo, das outras pessoas e do mundo, tanto num nível filosófico quanto num nível pessoal mesmo. Você, inclusive, tem até dificuldades para conhecer as pessoas, de acordo com a verdade que Cristo nos dá. Você se relaciona com as pessoas, muitas vezes, não por aquilo que as pessoas são, mas por aquilo que as pessoas
tem a dar a você. Às vezes você estabelece uma relação com elas que eu vou chamar de idólatra, né? Você se prostra diante delas como se elas fossem seu Deus, ou você se apresenta a elas como se você fosse Deus para elas. E isso, quando a gente se converte, Deus vai destruindo toda a idolatria dentro de nós e vai se apresentando cada vez mais como verdadeiro Deus. E nisso, todas as outras coisas ficam mais nítidas ao nosso olhar, elas ficam mais verdadeiras. A gente vai entendendo de fato o mundo. Então, essa diferença radical entre o cristão e o ímpio vários teólogos reformados, como por exemplo o holandês Herman Doiver, chamam de antítese, quer dizer, essa tensão, essa oposição entre a verdade de Deus e as mentiras do mundo. É claro que isso não significa que a pessoa que não é convertida nunca vai falar uma verdade. Isso não significa que um livro de um autor não convertido nunca vai veicular verdades. Não, não é isso. Porque se fosse assim, este mundo estaria completamente entregue à mentira. Mas Deus não deixou. Deus garantiu, através da sua graça comum, que existisse alguma verdade circulando no mundo, mesmo entre as pessoas que não o conhecem. Mas é como se essa verdade que circula, ela não alcançasse o seu objetivo final, que é glorificar a Deus. Então, de um lado, nós aprendemos muito com pessoas que não são cristãs, com filmes que não são cristãos, com livros que não são cristãos, com professores que não são cristãos. De outro lado, porém, é como se nós pudéssemos aproveitar melhor essas verdades que estão lá, porque nós sabemos que elas vêm de Deus e que elas têm um fim último no louvor a Deus. Então, essa verdade no nosso coração, ela tem um sentido muito maior do que para a própria pessoa que não é convertida que proferiu. Isso é muito interessante. E a palavra de Deus nos diz que a pessoa que não conhece a Deus, ela é indesculpável. Ou seja, se nós não tivéssemos pecado, nós chegaríamos a alguma conclusão sobre esse Deus que existe. Então, uma coisa importante para a cosmovisão é a gente entender que não é uma questão de, ele não conhece, ele não teve acesso à informação. É aquela pergunta que todo mundo faz, né? Poxa, mas os índios, eles não são inocentes? Imagina uma tribo de índios em que o evangelho nunca chegou. Então, como é que Deus pode condená-los? Deus pode, porque o índio, assim como qualquer outra pessoa, ele está nessa herança de pecado de Adão. Ele está ali. Então, ele vai reproduzir no comportamento dele o mesmo comportamento de qualquer pessoa. A gente já nasce com isso. A gente nasce com algo um pouco ambíguo. Calvino diz que a gente nasce com a semente de Deus no coração. Ou seja, existe no nosso coração um impulso para buscar a divindade. De alguma forma, a gente sente que é incompleto. Porém, a gente também nasce com esse fardo de pecado desde Adão. Então, isso significa que a gente busca nos lugares errados. A gente olha para a criação de Deus e não concebe na nossa mente nada parecido com Deus. A gente vai para o lugar errado. A gente desvia esse impulso para outras coisas. Então, se Jesus não nos resgata, nós nos perdemos adorando e sendo adorados por pessoas
que não são Deus, ou adorando coisas. E nós vamos ver isso, então, em Romanos 1. Eu realmente gostaria de ler com vocês, para a gente acompanhar o raciocínio de Paulo, porque isso tem tudo a ver com cosmovisão. O texto é Romanos 1. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, em Romanos 1, a partir do versículo 18. Aqui no versículo 18, Paulo acabou de falar da graça especial. Graça especial é o alcance de Jesus na nossa vida. É Jesus nos estendendo a mão, é Jesus nos vivificando, nos tirando da cegueira, se apresentando a nós, é o Espírito nos tirando da morte espiritual para a vida espiritual. Então, ele diz no 17: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E ele fala claramente da salvação. Aí no 18, ele vai falar da graça comum, que não é aproveitada pelo homem para a salvação. Ela impede que as pessoas se destruam neste mundo, mesmo sem Deus. Mas ela não é suficiente para a salvação. Então vamos ver o que acontece. E por que Paulo diz que o homem é indesculpável? Ele começa a falar aqui a partir do 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ideia aqui de deter a verdade, no grego, é sufocar para matar. Então, é como se fosse assim: imagina que a pessoa está diante de Deus, mas ela não conheceu a Deus em vida. Então, ela poderia até dizer: poxa, Deus, mas a sua verdade não estava disponível para mim. Ela não estava. Ninguém veio pregar para mim, ninguém veio falar comigo. Eu não fiquei sabendo de nada. Ele pode dar essa resposta, né? Que seria mais ou menos a mesma resposta de alguém que infringisse uma lei. E aí, quando a polícia vai em cima, quando o juiz vai em cima, a pessoa responde: ah, não, mas eu não sabia. Essa resposta não cola, porque as leis, elas estão escritas em algum lugar. E se você não sabia, a responsabilidade é sua, você tem que saber as leis. Então, a ideia aqui é que não é que as pessoas não têm a verdade ao alcance, é que elas sufocam a verdade, elas detêm, elas não deixam a verdade vir e brilhar diante delas. É mais ou menos como se fosse uma pessoa que está dentro de uma piscina com um monte de bolas e essa pessoa fica tentando deixar com que a bola não venha para a superfície. Então ela tenta afundar, mas chega uma hora que a bola vai e pula. Porque Deus criou este mundo. É como se a impressão digital dele estivesse por toda parte. É isso que Paulo vai dizer. Olha só, no 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha só, Deus mostrou sim. Uau! Então vamos tentar entender o que é isso exatamente. Aqui, Paulo não está dizendo que Deus fez com que o evangelho fosse pregado a todo mundo. O que Paulo está dizendo é que algumas verdades sobre Deus, verdades importantes sobre Deus, estão na criação. E que se a gente não chega a elas, é por nossa culpa, não é por culpa de Deus. Então vamos lá, no 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder,
como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. No grego, esse claramente se reconhecem tem uma linguagem um pouquinho diferente que eu acho muito bacana. É assim: se houver reflexão, se percebem. Ou seja, é como se fosse assim: o homem, ele está diante do mar. Então, ele olha para o mar e ele pensa: uau, eu poderia viver 1000 anos e eu não esgotaria as riquezas que tem no mar. Eu viveria 2000 anos e não poderia conhecer todas as criaturas dentro do mar, toda a beleza que tem. Vocês sabem, a todo momento os cientistas estão descobrindo uma criatura marítima nova. Ao mesmo tempo eu vivo do mar, eu como peixes, eu como crustáceos. Então o mar, ele me traz comida, ele me faz viver. E ao mesmo tempo o mar, ele às vezes ele é muito calmo e eu posso me banhar e eu posso aproveitar. E às vezes não, ele é muito bravo e ele pode me matar. Eu posso submergir nessas águas. Então, imaginem quantos atributos de Deus estão expressos através do mar. O mesmo Deus que nos cria, nos sustenta com toda a comida que Ele deixa disponível para nós, com toda a imensa variedade de gostos, de sabores, essa coisa maravilhosa a que nós temos acesso. E, ao mesmo tempo, Deus revela a sua face branda e também revela a sua face de ira, quando a gente pensa no mar revolto. E, ao mesmo tempo, nós temos toda a imensidão do mar que jamais ninguém vai poder conhecer completamente. Isso tudo está apontando para o próprio Deus. Deus é soberano, Deus é capaz de se irar, mas Ele também é manso. Deus é infinito, Deus é inescrutável, Deus é belo. Olha só, eu estou falando só do mar. Deus criou ainda muito mais criaturas, onde Ele deixou a sua impressão digital. Em Jó, por exemplo, depois que tem toda aquela conversa de Jó com os amigos dele, Deus se apresenta e diz: onde você estava quando eu criei o mundo? E aí Deus começa a falar de um bicho super feroz. Ele está fazendo a mesma analogia que Paulo quer que a gente faça aqui. A criação reflete atributos do Criador. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Por quê? Porque eles tomam banho no mar, eles comem das criaturas do mar, eles ficam maravilhados com a beleza e a imensidão do mar, mas eles nunca pensam: tem que ter um Deus, uma criatura, ou melhor, um Criador para criar essa criatura mar. Tem que ter alguém que seja mais do que o mar, maior do que o mar. Tem que ter alguém maior para ter criado isso que para mim já é tão grande que poderia até ser um Deus. A gente não chega lá. A gente só chega se o Espírito Santo já estiver trabalhando no nosso coração. E aí já é graça específica, graça especial, já não é mais graça comum. Por isso que o Evangelho fala de arrependimento. O arrependimento consiste em você olhar para o mar, olhar para tudo que existe e pensar: caramba, eu não conseguia ver Deus, mas eu estava errado. Claro que consiste em muito mais coisas também. Consiste em você saber que você estava andando fora da vontade de Deus. Consiste em você saber que Jesus se sacrificou por você. Mas consiste no reconhecimento da cegueira. E essa cegueira aqui também. Então, a partir do 21, são indesculpáveis porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha que interessante. Eles sabiam, de certa forma, eles poderiam chegar lá nesse raciocínio se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem preferido pensar de um modo meio que inverso, como se é como se fosse assim. Quando você está diante de uma criação tão esplendorosa como o mar e não pensa que tem que haver alguém que criou o mar e que seja muito maior, a gente está sendo pouco inteligente. É isso que Paulo está dizendo. Nulos nos raciocínios. A gente, isso é uma coisa que de vez em quando eu penso bastante. A pessoa que não tem Jesus, ela vive numa ilusão constante. É quase como se fosse uma ilusão de autocriação. Ela pode até não pensar assim, ela pode até ter uma ideia muito louca sobre como os primeiros homens chegaram na Terra, surgiram na Terra. Ela pode acreditar na evolução, pode acreditar até em extraterrestres. Mas no fundo, ela vive a vida dela como se ela fosse autocriada, como se ela só devesse explicações a si mesma e como se ela pudesse controlar de modo absoluto o seu destino. É por isso que as tragédias para a pessoa que não tem Jesus, elas são tão devastadoras, porque elas colocam a pessoa de cara com a realidade, uma realidade na qual ela nunca tinha pensado. Como se ela vivesse numa ilusão de soberania, e a tragédia vem dizer que não é assim. Ó, você não controla a sua vida, você não controla as circunstâncias. E, além de pouco inteligente, o coração se torna insensato, porque se firma em ilusões. Paulo já havia dito que eles não glorificam nem dão graças a Deus. Eles aproveitam de todas as coisas boas deste mundo e não agradecem a Deus, porque elas não conseguem ver Deus na criação. Então, a partir daí, Paulo vai falar da idolatria. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, aqui já é a realidade da idolatria. Esse impulso básico do homem por uma divindade, no pecado, ele é completamente distorcido e ele vai se espelhar na criatura para fazer o seu Deus. É um movimento contrário. Em vez de ele ver um Deus que é infinitamente maior do que a maior de suas criações, ele vai ver um Deus tão pequenininho que esse Deus vai ter semelhança de homem, semelhança de aves, semelhança de quadrúpedes e semelhança de répteis. No final, eles estão adorando deuses em formato de seres que se arrastam no chão, sendo que nós mesmos não nos arrastamos no chão. E que, se nós não tivermos cuidado, nós podemos esmagar um réptil com o nosso pé. Então, olha só que ideia distorcida de Deus. É um Deus que é feito à criação, e não uma criação que é feita à imagem de Deus. Então, o raciocínio se nulifica porque ele está invertido. E o coração, ele dirige o impulso de adoração para criaturas, para outras pessoas e para deuses em formato até do animalzinho mais baixinho, né? Aquele que arrasta a barriguinha no chão, pequenininho, que não tem poder nenhum
na verdade. Então isso é tão triste, e é aqui que eu queria chegar no meu ponto, porque tudo que eu for falar de cosmovisão, eu vou remeter para esse ponto. Paulo diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E aí, a partir do 26, ele começa a falar dos vários problemas que surgem a partir dessa mudança da verdade para a mentira. Ele fala de vários pecados que são muito destrutivos, como no 29 e no 30 e no 31, difamadores, insolentes, soberbos, inveja, homicídio, contenda, tudo que destrói o ser humano. Mas antes de falar isso, ele tinha falado sobre a confusão em relação à sexualidade. Olha que interessante. Primeiro você começa falseando a imagem de Deus. Depois você já fica tão confuso que você já não consegue ter uma ideia muito clara da sua própria sexualidade, que é o seu ponto mais básico. É aquilo que é definido assim que você nasce. Ou seja, o conhecimento de Deus é aquilo que, se você não tiver correto na sua mente e no seu coração, o conhecimento de todo o resto fica confuso. Por isso, a gente pode dizer que a base do homem, ela é sempre religiosa. Pensem no cientista mais materialista, mais ateu, mais antirreligioso que você possa imaginar. A base dele é religiosa. Para ele expressar todas as ideias dele, ele já firmou no coração dele uma fé ao contrário. Uma fé que não vem de Deus. Uma fé que é uma confiança absoluta em criaturas. Então, ele pode ser um adorador de algum outro pensador que ele admira muito. Ele pode ser um adorador de um conceito abstrato e passar a vida inteira tentando melhorar aquele conceito por meio do trabalho dele. E ele vai colocar todo o coração dele naquilo. E muitas vezes, se você tira aquilo dele, ele não vê mais sentido na própria vida. É um ídolo para ele. Então, é muito importante a gente entender que isso é básico na nossa vida. Mesmo depois que nós nos convertemos, essa correspondência entre o conhecimento de Deus e o conhecimento de todo o restante, ela continua. Então, se você é cristão, mas na sua caminhada com Deus, você ainda tem um conhecimento de Deus deficiente, porque você não tem meditado muito na palavra de Deus, você não tem aplicado muito bem aquilo que você aprende na Bíblia, a sua vida, a sua profissão, aos seus relacionamentos. Você tem um botão de liga e desliga na sua mente. Então, quando você vai ler a Bíblia, você liga o botão de Deus. Então, você fala com Deus. Aí, quando você vai ler qualquer outro livro, ou quando você vai ver um filme, quando você vai ver qualquer coisa na televisão, você desliga esse botão e aí você já não pensa muito mais nas coisas da Bíblia. Tá entendendo? Se você não estiver se aplicando com toda a sua mente, toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua força em alinhar coração e mente no conhecimento de Deus que se revela nas Escrituras, você vai continuar tendo confusões na sua vida. Talvez não tão radicais como essas que são expressas aqui no final do capítulo 1 de Romanos. Mas você vai ter confusões sobre quem você é, sobre quem são as pessoas com quem você se relaciona, sobre o que é o mundo.
você vai se deparar com ideias ímpias e você não vai ter argumentos, você não vai ter como responder aquilo. Então, isso é muito importante. E quando Deus fala sobre nós salgarmos o mundo e iluminar a sociedade, é disso que a Bíblia está dizendo. Jesus fala: se o sal não salga, ele vai ser pisado pelos homens, não presta para nada. É isso. Essa diferença que você faz no mundo não é comportamental somente. Não é você ter coragem de abrir a boca e falar do evangelho para a pessoa que está do seu lado no ônibus. Não é algo assim que, não, eu tenho que fazer a diferença. Não. Para você fazer a diferença, você tem que ser a diferença primeiro. E a diferença começa lá no teu quarto, de porta fechada, falando com Deus, lendo a palavra, meditando na palavra durante o dia. Coisas que vão sendo impressas no seu coração pelo Espírito Santo e vão fazendo você mudar, vão fazendo você ter um outro olhar para a vida e para você, uma outra atitude, mas tudo isso como uma sintonia que Deus estabelece entre sua mente e seu coração. É um trabalho longo. Eu tenho 20 anos de convertida. Eu passei por muita coisa. Durante alguns anos no meu início de fé, eu ainda fui aquela cristã assim, confusa demais. Então, assim, eu sei o quanto foi longo e o quanto foi dolorido em muitos aspectos esse trabalho de Deus em mim. E eu sei que Deus faz isso com os seus queridos, os seus amados. Mas a gente precisa, em cada ponto do caminho, se arrepender um pouco mais profundamente, porque sempre tem aquele ladozinho do nosso coração, o pecado que ainda tem no nosso coração, que vai fazer a gente querer correr para viver a vida do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então, quando eu digo que o pecado é fragmentador, é disso que eu estou falando. O pecado ele é tão sutil, tão ardiloso no nosso coração, que às vezes a gente se sente confortável vindo à igreja no domingo, ouvindo a pregação, se sentindo em paz. E aí a gente acha que vida cristã é isso. É ouvir coisas agradáveis, se sentir em paz. Puxa, Deus me ama, que maravilha. Puxa, eu já sei para onde eu vou depois da morte. Puxa, ótimo, maravilha. E aí, às vezes, a gente pensa que essa paz é só o que é a vida cristã. E não é. Às vezes você vai vir para cá e o pastor vai pregar de um modo que vai te sacudir, vai te deixar um pouco angustiado. Mas isso vai ser para o bem também. Porque você ainda peca. Você ainda tem coisas tortas dentro de você. Eu tenho. Então, a gente precisa ser sacudido pela palavra. A gente não pode achar que vida cristã é sinônimo de conforto emocional. O mundo está tentando fazer a gente se sentir muito confortável emocionalmente, mas isso não é vida cristã. Existe a paz que excede a todo entendimento, claro, mas também existe o arrependimento, e a gente só se arrepende se o Espírito nos incomodar. Por quê? Porque Cristo quer todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força. Deus odeia os ídolos e Ele não aceita que a gente esteja dividido dentro de nós. Então, olha só que interessante que a cosmovisão cristã tem tudo a ver com isolar esse aspecto fragmentador, diminuir cada vez mais essa potência fragmentadora do pecado e fazer com que todo o nosso coração esteja em Cristo, toda a nossa mente, toda a nossa força.
um autor que eu recomendo muito. Todos os livros dele são sensacionais. Ele morreu na década de 80. Um pastor chamado Francis Schaeffer. Ele escreveu um livro chamado O Grande Desastre Evangélico, que é quando ele explica como o liberalismo teológico entrou nos Estados Unidos e começou a dividir as igrejas, e explica também que as pessoas que perceberam que o liberalismo era uma heresia ou um conjunto de heresias reagiram mal também, não reagiram de um modo a confrontar diretamente, mas reagiram com ira, querendo expulsar. Então, assim, esse livro é muito interessante, a gente entende muita coisa a partir desse livro. E ele disse assim: em toda a minha obra existe um tema unificador comum, que eu definiria como a soberania de Cristo na totalidade da vida. Então, o mesmo Cristo que é soberano na totalidade da vida, vocês já pararam para pensar nisso? Que Cristo sabe tudo. Ele sabe matemática, ele sabe todos os idiomas que existem no mundo, ele sabe toda a cosmologia, ele sabe toda a sociologia, toda a psicologia. Não é incrível? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente isola Deus do nosso ambiente escolar, universitário, mas Ele é o dono do conhecimento. E aquele conhecimento que está entre nós e que é verdadeiro, foi Ele que deu. Aí vocês vão dizer, como assim? Ele deu ao ímpio? Deu. Graça comum. Assim como Ele dá a maçã, assim como Ele dá o peixe, assim como Ele dá o ar para respirar. Ele também dá o conhecimento. Por isso eles são indesculpáveis, eles recebem muito. As pessoas que não têm a Cristo recebem muito e não conseguem dar graças por isso. Então, Jesus é soberano sobre toda a vida. Olha o que outro pensador reformado chamado Abraham Kuyper, num livro Calvinismo, que não tem nada a ver com predestinação. Eu sempre digo isso porque todo mundo associa calvinismo e predestinação. Não, esse livro fala de cosmovisão cristã, na verdade, ele é sensacional. E nele Kuyper diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Isso significa que o Deus soberano, que conhece tudo e que não tem nenhuma mácula em si, ele não é capaz de pecar, ele é todo bondade, todo poderoso, onisciente. Significa que quando Deus nos chama para ele, ele quer que nós sejamos como Cristo. Então, ele quer que essa mesma coerência, unidade, esse caráter íntegro de Jesus seja o nosso também. É por isso que ele quer nos livrar da fragmentação e dos ídolos. Mas, de que forma, então, nós mantemos a nossa identidade firme em Cristo? De um modo a apontar para Cristo em todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todo o nosso coração. E para também não nos perdermos nas cosmovisões que não são cristãs. Ou seja, como é que a gente se posiciona? Olha, uma pista que a gente tem para isso é em João 17. A oração sacerdotal, que, na minha opinião, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele é praticamente um poema. Ele é todo construído de um modo a mostrar essa integridade de que eu estou falando. E existe um momento em João 17 que, os versículos 14, 15 e 21, em que Jesus diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço
que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E no final ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante. É como uma, uma postura bem diferente. Nós não somos do mundo. Ou seja, quando Jesus nos resgata, ele rompe os nossos laços idolátricos com o mundo. É mundo aqui no sentido do mundo caído, não o mundo criado. Ele rompe os nossos laços idolátricos de um modo tão forte que a gente já se sente um ser de outro planeta, né? A gente já não vai se identificar em muitos aspectos com a pessoa que não é cristã. A gente vai usar roupas diferentes, a gente vai ter ideias diferentes sobre casamento, sobre, não sei, sobre muitas e muitas coisas, sobre o que dizer e como dizer, sobre o que significa uma pessoa ser espontânea e falar tudo na lata. A gente já não vai ter uma língua tão solta assim, porque a gente sabe que a Bíblia o tempo inteiro nos adverte a tomar cuidado, porque a espontaneidade ela não é tão boa assim, porque a espontaneidade ela é boa na medida em que nos faz ser honestos com o outro, mas ela não é tão boa quando a gente acha que, eu sou espontânea, então eu falo mesmo. Aí a gente está ferindo o outro e se sentindo o máximo com isso. Então a gente começa a se destacar do mundo dessas várias formas. A gente começa a pensar diferente em muita coisa, de tal modo que a gente fica um ateu, a gente fica muito diferente. E, ao mesmo tempo, Jesus diz isso. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, não é porque você sente diferente, pensa diferente, age diferente, que você vai ficar numa redoma. Porque se você fizer isso, então você botou a sua luz debaixo da cama, né? Você está fazendo essa coisa meio doida. Você liga uma lanterna e coloca lá no cantinho, embaixo da sua cama. Vai iluminar o quê? Se ela ficar lá escondidinha, não vai iluminar nada. Então, você precisa ter uma presença no mundo e, ao mesmo tempo, uma presença que não te contamine, o que é extremamente difícil. É toda a luta do cristão, é uma luta de uma vida inteira. Então, eu queria pegar isso para a gente pensar, junto com Schaeffer, nesse livro O Grande Desastre Evangélico, em um esquema que ele apresenta ao leitor, em que você tem dois extremos. Como se Jesus, no momento que ele tivesse dito, eles não são do mundo e eu peço que tu não os tires do mundo, Jesus estivesse ao mesmo tempo apontando para dois extremos errados. Seriam os extremos de alguém que sai totalmente do mundo, acha que sai, né? Ele se esconde, ele fica debaixo da cama. E, ao mesmo tempo, aquele que se diz discípulo de Jesus, mas ele é do mundo. Ele não se diferencia muito. Vamos ver então, porque a gente pode aprender muito com essas duas posturas erradas. A primeira postura eu chamo de isolamento. Geralmente, nessa primeira postura, a teologia é um pouco melhor do que na outra, mas os resultados também não são muito bons. Quando eu digo um pouco melhor, é um pouco mesmo, que vocês vão ver que são teologias horríveis aqui. Então, nós temos no isolamento uma fé que não age no mundo. O crente, ele tem medo de se contaminar. Ele é um pouco
inspirado naquela ideia do fariseu, sabe aquela ideia? Nossa, Jesus, os seus discípulos não lavam a mão. Eles comem sem lavar a mão, isso é um absurdo, porque nas nossas práticas religiosas, nós devemos lavar as mãos antes de comer. Então a ideia é essa. A cabeça do fariseu, de acordo com a Bíblia, era toda assim. Aquilo ali vai me contaminar, aquilo ali vai me contaminar, aquilo ali vai me contaminar. Eles se sentiam muito puros. Aí Jesus vem e diz para eles assim: mas olha só, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, é o que sai. Ou seja, em vez de você pensar em você em primeiro lugar como aquela pessoa que se contamina com o outro, em primeiro lugar você tem que pensar naquela pessoa que quando abre a boca contamina o outro. É interessante isso. Eu gosto muito desse trecho da Bíblia. Por quê? Porque o pecado já está em você, o mal já está em nós. Está ali, trabalhando. Então, se você ficar olhando sempre para o pecado do outro em primeiro lugar, se essa for a sua postura dominante, você vai querer se proteger. E você vai viver em guetos. E você vai se sentir melhor do que os outros. E você vai construir uma cultura interna que vai ser de um alimentando a ideia de santidade do outro. Mas uma santidade desse jeito, limitada, ilusória, igual a dos fariseus. Então, nessa postura do isolamento, a fé é só pessoal. As pessoas pensam em Jesus como um abençoador privado, como se Jesus não fosse o Senhor do universo, como se ele não fosse o dono de tudo que existe. Não, ele está ali para me abençoar, ele me alcançou. Então ele não tem nada a ver com essa pessoa que está lá do outro lado da rua. Aí, se o cristão pensa assim, ele também pensa que ele não tem nada a ver com a pessoa do outro lado da rua, então ele não sai para evangelizar, ele não se mistura muito. Mas é claro, existem formas mais sutis de viver dentro dessa tendência. Por exemplo, quando os jovens dentro da igreja, eles são deixados sem orientação em relação ao que está lá fora, em relação às determinadas ideias dominantes no mundo. Ele não é advertido, ele não é ensinado. Isso é muito problemático, porque é um modo de se fechar, né? Como se fosse assim. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo lá fora. A gente sabe só por alto, mas se o jovem ficar dentro da igreja, quietinho, direitinho, pronto, ele vive bem a sua vida. E não é assim. Os jovens, eles passam por tentações fortíssimas em muitas áreas. Eles vão para a escola e são ensinados sobre a evolução, são ensinados que o ateísmo é a condição intelectual favorável para o trabalho na academia. Eles são ensinados que eles devem seguir o próprio coração nas suas relações amorosas. Eles são ensinados a, muitas vezes, acreditar que a violência é um caminho para uma saída política para um determinado país. Então, assim, é muito complicado. Não adianta você simplesmente manter o jovem ouvindo a pregação se essa pregação não confronta o mundo, mas se essa pregação ela fica nesse esquema do isolamento. Ela é feita para as pessoas que estão ali se sentirem bem com o seu Jesus. E o mundo lá fora se explode. Isso é complicado. Então, existe uma alienação, existe um espírito de gueto. E quais são as tendências na igreja evangélica brasileira que são mais aparentadas a esse espírito de isolamento? São a teologia da prosperidade, é um pouco óbvio, né? A ideia de que Deus é um Deus de bênçãos materiais, primordialmente. Então, a função de Deus, quando ele
traz alguém para a igreja é livrar a pessoa de uma vida de engano e dar a ela um monte de coisas. Acabou. Então, isolei, certo? Isolei a ação de Deus. Deus não tem nada a ver com a política, Deus não tem nada a ver com a arte, Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo fora da igreja. Isolei Deus. Outra forma, visão empresarial da igreja. Quando a igreja também ela é toda constituída de modo a aumentar a prosperidade de seus membros. É a mesma ideia. Então você não tem uma visão missionária, uma visão de confrontar o mundo, de mandar discípulos. Você pode ter também um anti-intelectualismo, porque, obviamente, se eu não confronto as ideias do mundo, então a minha apologética fica bem rasteira, né? Fica bem ruinzinha. Eu posso ter um triunfalismo, relativismo, orgulho, hedonismo, pragmatismo, psicologismo. São muitas tendências. São muitas formas de se isolar e se proteger do mundo. Mas, gente, isso é muito importante. É claro que você não vai, por exemplo, aceitar todos os convites que os seus amigos que não são cristãos te fazem. É claro que você não vai frequentar determinados locais. É claro que você não vai ver determinados programas de TV, determinados filmes. Por quê? Porque você está cuidando dos seus olhos, certo? Você está cuidando do seu coração. Mas essa proteção, essa autoproteção, ela precisa ter o sentido da autopreservação, porque Deus se agrada. E não o sentido de eu estou me protegendo daquele pecador porque eu sou bom demais para entrar em contato com ele. É isso que não pode. A gente não pode ter uma ideia de santidade que nos afasta de pregar o evangelho, de ser luz no mundo. Então, essa é a ideia do isolamento. A segunda tendência, e que está mais relacionada ao cristão ser do mundo, é a acomodação. Aqui o conforto não está relacionado a você pertencer a um local que te protege. Mas o conforto está relacionado a você se sentir bem com as tendências do mundo. E aí eu me lembro de uma frase, agora eu não tenho certeza se foi de Chesterton, talvez o André possa me esclarecer, que quem se casa com o espírito do mundo, logo ficará viúvo. É dele? Você lembra? Quem se casa com o espírito do mundo, logo ficará viúvo. Por quê? Porque o espírito do mundo muda o tempo todo. O tempo inteiro. Ora, dos anos 60 para trás, a ideia é que as mulheres se casavam virgens, preferencialmente. A ideia era que o homem era o provedor do lar. Aqui no Ocidente, essa era a ideia. Com a revolução sexual dos anos 60, isso mudou completamente. E hoje, a ideia de que o homem é provedor provoca risos nas mulheres. A ideia de que a gente espera até se casar provoca mais risos ainda. Então, é interessante isso. As pessoas acreditam que é normal elas pensarem como todo mundo. Mas Deus é o Senhor dos universais e Ele tem uma vontade que vale para todas as épocas. Isso é maravilhoso, porque a gente não precisa se sujeitar a determinadas formas culturais que são extremamente desfavoráveis. Ora,
essa ideia de que você não precisa se casar, esperar para se casar, para ter relações sexuais, ela é extremamente desfavorável à mulher. Ela é desfavorável aos dois sexos, no final das contas, porque promove uma, uma inflação dos instintos. A pessoa acha que ela tem que viver os instintos até o fim. Não importa, ela não precisa se controlar. E essa ideia, ela vai acabar contaminando outras áreas da vida. Ela não controla os apetites, ela não controla disciplina, ela não tem disciplina para estudar, para trabalhar, para fazer um projeto de vida, para economizar. Essa é a nossa realidade hoje. Ninguém tem disciplina para nada. As pessoas estão vivendo como crianças. Eu quero, então eu vou lá e estou pouco me importando se aquilo é bom ou não é. Então, isso é só um aspecto. É claro que tem um aspecto moral também. Para a mulher, o sexo antes do casamento a deixa extremamente vulnerável, porque se ela engravida, ela não tem garantia nenhuma. Na verdade, ela nem tem a certeza de amar aquela pessoa com quem ela está. Ela fica completamente perdida quando não é abandonada. Então, casar-se com o espírito do mundo é horrível, porque você vai ter sempre aspectos da cultura que são extremamente destrutivos. Mas se comprometer com a vontade de Deus é maravilhoso, porque mesmo que você não entenda muito bem o motivo, a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ela encaixa no nosso coração. Às vezes você acha que não encaixa, porque ela dói, porque você queria fazer outra coisa. Mas isso é por causa do pecado no seu coração. Então, continua se santificando diante de Deus, que vai ter um momento que você vai conseguir perceber a vontade dele dessa maneira. Então vamos lá. A acomodação é a fé que se adapta ao mundo. Ela não faz diferença, ela não se vale da antítese. O amor está acima da verdade. É muito contemporâneo isso. Busca-se aprovação de cosmovisões não cristãs dominantes. A gente vê muito isso em alguns autores cristãos, por exemplo, e creio que André vai falar disso também, na área científica. Você vê que alguns autores cristãos, eles cedem ao evolucionismo, eles cedem ao critério de valibilidade das ideias, eles cedem muito porque eles querem a mesma respeitabilidade para o cristianismo que outras áreas têm. Mas esse não é um modo bom de fazer ciência. Debaixo da vontade de Deus, a gente vai confrontar muitos pressupostos da área científica. No entanto, se um crente ele tem essa ideia da acomodação, ele vai sempre dar um jeitinho de encaixar algo que não pode ser encaixado. Então, é aqui dentro que nós temos as piores teologias, eu creio que são piores do que a primeira tendência, que são teologia da libertação, que pega o marxismo e coloca no centro da fé, corrompe completamente a fé, transforma a fé em uma revolução terrena para este mundo. Acredita que a igreja só pode fazer ação social se for desse mesmo jeito que uma pessoa não cristã faz. Então, defende o socialismo, defende um Estado forte, que é idolatria estatal. Nós temos também a teologia liberal, que distorce completamente a Bíblia, que vê a Bíblia como uma palavra de Deus que não é bem palavra de Deus. É a ideia de que, em vez de ser a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, que é um absurdo, porque dá completo poder ao leitor de decidir. Ah, aqui então, em Romanos 1, é palavra de Deus, mas Romanos 2 já não é, não. Como assim? Uma ideia extremamente perigosa e sutil.
Nós temos também o ecumenismo, que coloca o amor acima da verdade, que tenta dizer que todas as religiões levam a Deus, tenta achar mais pontos em comum do que diferenças. E, finalmente, essas teorias acadêmicas que não confrontam devidamente o materialismo, o naturalismo e o cientificismo. Então, o que a gente acha interessante aqui, que a gente pode achar interessante, claro que não no sentido positivo, é que muitas vezes as posturas dessa segunda maneira de viver a fé, muitas vezes são um modo errado de combater os problemas da primeira maneira. Por exemplo, o cristão acredita, acertadamente, que a teologia da prosperidade é uma síntese, quer dizer, é uma junção, é um encaixe errado com o espírito materialista do ocidental, sempre em busca de melhor qualidade de vida material, melhor conforto, muito focado em segurança financeira, todas essas coisas que a gente sabe que se tornam ídolos na nossa sociedade muitas vezes. E aí ele consegue identificar corretamente. A teologia da prosperidade acaba sendo uma idolatria ao dinheiro. Mas aí o que ele faz? Ele vai lá na política socialista e comunista para buscar um antídoto a isso. E aí ele termina num estado muito ruim, se não pior do que o primeiro. Porque o marxismo também é materialista. E aí ele acaba adaptando a fé cristã, mas dentro de uma visão economicista, que também acredita que o Estado, que através da política, existe redenção para o homem. A teologia da libertação é um exemplo disso. Então, dentro dessa linha também, o cristão identifica corretamente problemas como machismo e racismo dentro da igreja, que de fato acontece. A gente sabe que não está livre desses problemas, a gente sabe que o homem é muito pecador e eu não acho que esse problema vai ser resolvido definitivamente em nenhuma época, porque sempre vai ter alguém achando que mulher é inferior e sempre vai ter alguém achando que as pessoas negras são inferiores. Sempre vai haver, para nossa tristeza, para nossa tragédia, porque o homem é pecador. Então a gente não pode negar essas duas realidades. Ao mesmo tempo, se o cristão tentar recorrer a um modo secular, o modo do mundo de lidar com esse problema, ele vai criar novos problemas. Como é que o mundo tem lidado com o machismo e com o racismo? Em resposta ao machismo, o mundo tem oferecido o feminismo, que pode até não ter sido no começo, mas que hoje é um modo estranho de vingança. É praticamente uma vingança da mulher sobre o homem. Uma maneira da mulher se colocar como autônoma diante do homem. Eu lembro de uma autora feminista, Gloria Steinem, que dizia que uma mulher precisa de um homem assim como um peixe precisa de uma bicicleta. Ou seja, não precisa para nada. Então, é um problema isso, porque é como se fosse assim, o machismo não deixa de ser uma expressão de ira, porque o homem que é machista, ele acredita que a mulher é inferior, mas eu acho que lá no fundo, ele se sente ameaçado pelas mulheres. Então ele precisa ter atitudes de opressão da mulher para ele ficar mais poderoso que ela, porque ele se sente ameaçado. Eu acredito que é assim que as coisas ocorrem. Ora, se você tem no outro lado uma revanche, é a mulher que vai querer ser mais poderosa que o homem para não ser oprimida por ele. Então ela vai querer oprimir também. Então ela vai inventar essas frases de efeito. Ela vai se sentir no direito, por exemplo,
de abortar um filho sem pedir permissão a ele, sem conversar com ele, sem achar que ele tem nada a ver com a história. Ela vai ser dura, ela vai ser grossa, ela vai odiar a ideia da submissão feminina, que a gente vai falar no domingo. E ela não vai entender nada, ela não vai enxergar essa maravilha da complementaridade entre homens e mulheres. Ela vai enxergar que a mulher é autônoma e ela pode tudo. E ela vai se arrebentar, porque não pode tudo. Ninguém pode tudo, muito menos sem Deus. Então o feminismo acaba prejudicando a mulher porque dá uma ilusão de autonomia irada. E a pessoa fica tão irada que ela não consegue construir relacionamentos. A gente tem vários relatos na internet de filhos de feministas que se sentiram extremamente feridos porque a mãe estava sempre comunicando, principalmente se o filho era homem, a mãe estava sempre comunicando que aquele menino ali era um opressor. É triste isso. A mãe considerar o próprio filho um opressor. Então, traz rivalidade, destruição de relacionamentos. E qual é o modo do mundo de combater o racismo dentro da igreja? É o que nos Estados Unidos se chama ação afirmativa e que já foi importado para cá. A ação afirmativa é o seguinte: é o negro também se colocando de um modo superior diante da pessoa branca e proferindo frases como, por exemplo, uma mulher que ocupou um cargo político aqui, que tinha a ver com a questão do racismo. Uma vez ela disse: não é errado o branco ter sentimentos racistas. Desculpa. É errado o branco ter sentimentos racistas em relação ao negro, mas não é errado o negro ter sentimentos racistas em relação ao branco. Então, ela disse: é errado o branco não querer sentar ao lado do negro, mas não é errado o negro não querer sentar ao lado do branco. Quer dizer, poxa vida, em vez de promover a união, essa ideia é só positiva, o revanchismo, a vingança. Então, a gente não pode comprar essas ideias de jeito nenhum. A gente não pode combater pecado com pecado. Isso não vai dar certo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer dentro da igreja a ideia que Paulo exprime em Efésios da igualdade, que em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem branco, nem negro. Isso ele não falou, mas a gente poderia incluir. A igreja de Deus, diante de Deus, ela está em posição de igualdade. No domingo vocês vão ver como é que essa questão da igualdade se correlaciona com a ideia da submissão feminina. Não vou falar agora. Bom, então eu creio que fechei essa questão que o Schaeffer levanta. E agora eu vou falar para vocês, então, o que seria uma cosmovisão cristã adequada. Um elemento importantíssimo da cosmovisão cristã é a narrativa reformacional. Aí vocês vão me perguntar, o que é isso? Narrativa reformacional. É como se a gente pegasse a Bíblia e entendesse por que a Bíblia é estruturada em criação, queda e redenção. Tentar entender quais são as lições que tiramos a partir disso. Então, vamos lá? É muito bacana. Eu gosto muito disso, porque é impressionante como a nossa mente ela se expande de um modo bíblico. O que a gente pode aprender com a ideia da criação? A ideia de um Deus criador que decide criar o mundo. A primeira coisa é que existe uma distinção radical entre o Criador e a criatura.
O catolicismo, em muitos sentidos, é uma síntese, faz sínteses com o pensamento greco-romano. E isso não é algo que eles negam. Os católicos assumem isso com facilidade, porque eles veem que veio muita coisa boa através dos gregos, e veio mesmo, e eles juntam algumas ideias. Só que existe um ponto de discordância aí entre a fé protestante e a fé católica, que é o seguinte: no catolicismo existe uma escala, como que uma escala de ser, em que Deus é considerado o ser mais poderoso. E na nossa fé, na fé protestante, não é nada disso. Porque se você olhar Deus como ser mais poderoso, e aí vem uma escala, né? Deus, homem, animais, aí vai descendo até as plantas. Você não vai ver essa distinção radical entre Deus e o homem. E aí a sua tendência, filosoficamente e também no seu coração, vai ser cair naquele pecado lá de Romanos 1, diminuir Deus. Então, olha que interessante. Todo sistema filosófico, toda teologia que não vê a distinção radical entre criador e criatura, cai nisso, de ver Deus como inferior. Vamos ver, por exemplo, no século XVIII havia o deísmo, que é a ideia de que Deus criou o mundo, mas ele se afastou do mundo e deixou o mundo seguir os seus próprios mecanismos de funcionamento. Não sei se vocês já ouviram falar disso, é a ideia do Deus relojoeiro. Ele dá corda no relógio e deixa o relógio funcionando, e o relógio vai funcionar porque ele deu o mecanismo, mas ele se retira. Essa ideia diminui Deus. Por quê? Porque Deus, no final, ele se retira, então ele não age mais no mundo. Isso significa que ele se torna inócuo, ele se torna dispensável. Ele não é mais o Deus Todo-Poderoso que sustenta dia a dia suas criaturas. Então ele é diminuído, ele se torna praticamente uma força motriz. Por exemplo, e entre nós, na teologia protestante, também existem ideias terríveis que distorcem Deus, que a gente tem que abrir o olho, tomar cuidado para não reproduzir. Por exemplo, o teísmo aberto, que é a ideia de que Deus não conhece o futuro, como se Deus não fosse onisciente, como se Deus não fosse o Senhor de todo conhecimento. Então, quando você entende que o Criador, ele é radicalmente, infinitamente superior à criatura, você não vai cair nesses erros, você não vai atribuir a Deus características finitas de criatura. Ao mesmo tempo, nas filosofias que não são cristãs, existe um problema filosófico muito sério, que é o problema do uno e do múltiplo. Eu vou explicar. O homem, olhando para a criação, não consegue entender como a unidade se coaduna com a multiplicidade. Então, a ideia é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma filosofia política que esteja muito centrada na ideia de unidade, porque, afinal de contas, se a gente não tiver uma sociedade coesa, mas fragmentada, em que as pessoas... aquilo que vocês certamente já leram sobre o tecido social, se o tecido social não estiver bem coeso, você vai ter uma sociedade muito dada à violência, à desonestidade, várias coisas vão dar errado. Então, mas se você tem uma filosofia que não tem Deus e que é muito apegada à ideia da unidade,
como que vai ser isso? Um ser vai ter que estabelecer essa unidade. E aí vai ser o quê? Vai ser o Estado. Estabelecer uma unidade com base em quê? Na força. Então aí você já tem várias ideologias: nazismo, comunismo, fascismo, ideologias totalitárias em geral. Por quê? Porque o homem, por si mesmo, não consegue produzir unidade respeitando a diversidade. Ou seja, respeitando a consciência de cada um, o ir e vir. Vocês reparem que em toda ideologia totalitária, o ir e vir é impedido. A Cuba de Fidel, por exemplo, e hoje não mudou muito, impede que os cidadãos saiam sem autorização do governo. Então, é um corte brutal na liberdade individual. E sempre vai ser assim quando o homem tenta produzir unidade sem Deus. Porque, olha, vamos parar para pensar. Não, deixa que eu falo isso depois, porque existe também a ideia da diversidade sem unidade, que é a ideia do pós-modernismo. O pós-modernismo meio que abdicou da ideia da unidade, porque antes a unidade ela estava muito na razão. Uma razão que no século XVIII era mais filosófica e no século XIX passou a ser mais científica, mas que não impediu a tragédia dos regimes totalitários e das guerras mundiais do século XX. Então, o pós-moderno jogou tudo fora. A razão é falha, a razão não consegue fazer o homem viver bem, viver em paz. E essa história de unidade é uma bobagem, não existem universais, é cada um por si. Então a ideia hoje é que só existe a diversidade, em que cada um pode ser o que quiser ser, cada um pode se reinventar à vontade. Olha que interessante. Então, em nome da diversidade, a unidade foi jogada pela janela. Então, hoje, quando você tenta na universidade, que já é uma contradição, porque a universidade é um local de conhecimento. E o conhecimento, ele precisa valer para todos, senão ele não é um conhecimento verdadeiro. Mas aí você tem professores dentro da universidade que dizem que a verdade não existe, que é o maior contrassenso do mundo, porque se eu não acredito que a verdade existe, como é que eu consigo me levantar de manhã e botar o pé no chão para sair da cama? Eu não vou conseguir nem isso. O meu mundo, ele seria tão fluido e tão diferente a cada dia que eu não poderia nem dizer eu. Só no eu das minhas frases a coisa se explodiria. Mas isso é um dos traços mais tristes do pecado. O professor que tem ideias pós-modernas, ele pode ser pós-moderno nas aulas dele, mas quando ele chega em casa, ele muda, ele gira o botão. Então, na faculdade, ele vai dizer que a verdade não existe, que os universais não existem. Mas quando ele chega em casa e ele abraça a esposa dele, ele acredita no amor como uma verdade. E ele acredita que o chão vai estar esperando por ele quando ele levantar da cama. E ele acredita no casamento como algo sólido. Então, todo aquele discurso, ele é como uma cortina de fumaça que acaba impedindo essa pessoa de querer enxergar a verdade, como Paulo diz. Agora vamos pensar na igreja. Que coisa linda. O que é a igreja? Quando Deus diz que a igreja é um corpo. O corpo é isso. O corpo é uma unidade. Vocês estão olhando agora para mim e vocês não têm dúvida do que pertence a mim e do que pertence ao púlpito e do que pertence ao chão. Vocês não têm dúvida nenhuma. Vocês sabem onde começa e termina meu corpo, certo? O meu corpo sou eu. Ao mesmo tempo, eu vou dizer,
Ah, no caminho para cá, machuquei a mão, por exemplo. E aí vocês vão olhar para minha mão e vocês vão entender a minha mão como uma parte do meu corpo. Mas ela é parte do meu corpo e, ao mesmo tempo, ela é uma mão. Eu posso dizer mão e vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando. Eu não estou falando do pé, eu não estou falando do olho. Essa é a argumentação de Paulo em 1 aos Coríntios, quando ele fala da unidade da igreja. Que a igreja é esse corpo cuja cabeça é Cristo, e esse corpo ele vai sendo ensinado por Deus a estar cada vez mais coeso e harmônico, de modo que a minha mão não vai bater no meu ombro, não vai machucar minha perna. Por quê? Porque a gente está no mesmo corpo. E se a minha mão resolver se tornar autônoma e machucar a minha perna, o corpo inteiro sofre, inclusive a mão. Ao mesmo tempo, a mão ela tem uma função diferente do olho, completamente diferente. Então a mão ajuda o olho e o olho ajuda a mão e eles têm que trabalhar em conjunto. Mas eles são diferentes, mas eles estão no mesmo corpo. O que é isso? Unidade e diversidade juntos. Só Deus pode produzir isso. Ele usa essa metáfora do corpo para dizer que nós precisamos agir como um corpo e não militar uns contra os outros. Então, é muito lindo isso, porque é o próprio princípio do amor. Porque Deus, ele também é uma unidade em diversidade. São 3 pessoas em uma só. Então, nós temos a Trindade que se ama e que coopera. As pessoas ali cooperam umas com as outras, mas elas têm função diferente. Jesus veio para nós, obedecendo ao Pai em tudo, e nos deixou o Espírito Santo dentro de nós. São funções completamente diferentes, mas que são harmônicas, que são perfeitas. É uma unidade perfeita. Então entendam isso. Sempre que alguém quiser fazer unidade sem Deus ou louvar a diversidade sem Deus, vai cair em um desses extremos e vai produzir destruição. Destruição da personalidade, destruição das relações humanas, destruição do tecido social e destruição da verdade. Eu creio que eu tenho mais 5 minutos, não é? São 9h25 agora. Então eu vou ter que correr um pouquinho. Eu ia falar sobre a queda e depois sobre a redenção. E creio que não vai dar tempo, mas foi muito importante eu ter dito a questão da criação. É extremamente importante. E depois, se vocês quiserem, não sei se vai ter tempo para perguntas, vai? Ah, então pronto. Se vocês quiserem saber alguma coisa em relação à queda e redenção relacionada ao que eu expliquei, vocês podem anotar uma pergunta. E aí a gente vai poder olhar isso melhor. O que eu gostaria de falar para fechar aqui é trazer à memória de vocês o que Paulo fala em Romanos 12, nos primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, porque esse trecho é com respeito à cosmovisão cristã. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vejam que aqui a ideia de corpo não é essa ideia fragmentada das religiões espiritualistas, em que o corpo morre e o espírito vai para outro lugar.
Não, a fé cristã fala de ressurreição. Então, eu não tenho um corpo. Na cosmovisão cristã, eu sou um corpo. E quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar com esse corpo aqui, igualzinho, glorificado. Então, a ideia aqui é que você se apresente por inteiro em sacrifício vivo, santo e agradável. Não é o mesmo sacrifício do Antigo Testamento, de um animal que apontava para o sacrifício de Cristo. Você não morre, você só morre para o pecado. É uma morte para o pecado. Sempre que você se apresenta como sacrifício vivo, você está dizendo para Deus: Senhor, mata em mim aquilo que é pecado e vivifica em mim aquilo que é teu para tua glória. Então, esse é o vosso culto racional. Por que Paulo aqui fala em culto racional? O racional não é o lógico. O racional é o consciente, é o voluntário. Lembra que eu falei no início que a cosmovisão cristã, ela muitas vezes é meio inconsciente? A ideia aqui é o seguinte, é Deus dizendo: não seja assim. Não tenha ideias inconscientes. Não deixa que esse mundo dite para você o que você vai pensar de um modo que você nem sabe direito o que você pensa. De um modo que, se eu sentasse com você e perguntasse o que você pensa sobre esse assunto, você não ia nem conseguir explicar. Deus não quer isso. É claro que Deus também não quer que você saiba de todos os assuntos profundamente, mas Ele quer que você cultue a Deus, ou seja, que você pense segundo Deus, que você ame segundo Deus, que você haja segundo a vontade de Deus, conscientemente. A fé cristã não é algo que Jesus fez por mim, então agora eu descanso, não preciso fazer mais nada. Não, isso é graça barata. A fé cristã é isso aqui. Eu rogo a vocês que vocês se apresentem por inteiro diante de Deus, de um modo consciente, sabendo o que vocês estão fazendo, sabendo o seu pecado, sabendo no que vocês precisam mudar. E que vocês não se conformem com este século, vocês não se deixem moldar pelas ideias desse mundo. Não seja Maria vai com as outras. Pense nos assuntos, confronte os assuntos com o que a palavra diz. E assim vocês vão se transformar pela renovação da sua mente. Aqui vocês precisam ter um desejo gigantesco. Se vocês não têm, peçam ao Espírito Santo que Ele dá. Porque muitas vezes a gente não tem. Porque o pecado é sutil no nosso coração. Mas Ele dá esse desejo de que você seja dele por inteiro. Que não tenha nenhuma ideia que está moldando o seu comportamento de um modo horrível e você não está nem percebendo. Não. Deixa que Deus mostre isso para você. E aí a gente vai experimentando ao longo da vida cristã a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, antes a vontade de Deus para você era uma camisa de força. Era dura. Ela fazia com que você deixasse de fazer aquilo que você queria fazer. E de fato, muitas vezes esse vai ser um bom começo. Você faz a vontade de Deus porque a Bíblia manda e você não está com vontade de fazer, mas você faz porque você quer ser um filho obediente. Ótimo, esse é um excelente começo, mas Deus quer mais. Ele quer que você cumpra a vontade dele, dizendo: ai, que bom, é exatamente o que eu queria fazer. Eu não tenho mais vontade de fazer aquilo que eu fazia antes. Eu concordo com o Senhor. Eu me alegro com a tua vontade para mim, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável ao meu coração. De fato, eu vivo melhor hoje, porque eu vivo nessa vontade. Então, no final das contas, a cosmovisão cristã, bem afiada e bem
afinada com a palavra de Deus é o que vai fazer você sentir cada vez mais alegria na vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis. E é isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Muito obrigada. E vamos encerrar agora. Eu vou fazer uma oração, certo? Querido Deus, eu gostaria de pedir por essa igreja, Pai, por cada coração aqui que está dolorido pelo recente acontecimento. Eu queria lhe pedir, Pai, que o desejo de fortalecimento da cosmovisão cristã em cada coração aqui também seja um consolo vindo do teu Espírito. Também seja, Pai, um modo de se afinar com a tua vontade e se apresentar diante do Senhor para ser transformado, para que a tua alegria prevaleça acima de tudo, Pai. Porque nós sabemos que tu és soberano e foi pela tua vontade, é pela tua vontade que tudo acontece. Muito obrigada por ser esse Deus tão maravilhoso, soberano, perfeito e tão amoroso que o Senhor é. Que nós tenhamos cada vez mais o desejo de te conhecer e, com isso, conhecer todas as coisas e desfrutar mais plenamente do tesouro que está em Cristo. Muito obrigada. Amém.